Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Nosso WhatsApp você conhece e mesmo assim vale a pena reforçar. 992994297. Repetindo? 992994297. Por meio desse WhatsApp você manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Dr. Henrique Bonaldi é médico, cardiologista. Toda terça-feira ele vem aqui e esclarece nossas dúvidas em relação à saúde. Já falamos de tantos assuntos, né, doutor? Sim, senhor. Boa Diabetes, colesterol, remédio para emagrecer, dor no peito, a dor do infarto, o que caracteriza a dor do infarto, afta. Essa foi a pedido do Mário, exclusivamente. Isso explicou tudo direitinho. Se você quiser ouvir alguns desses temas, ele fica guardado, né, Adalberto? A participação do doutor fica guardada no nosso site, cbnvitoria.com.br. E o doutor hoje sugeriu esclarecer mitos e verdades desses ditados populares que a gente ouve desde criancinha em relação à nossa saúde e efeitos no nosso corpo. O Luciano Chagas, doutor, mandou uma mensagem logo cedo. Ele disse assim, olha, desde pequeno eu ouço o seguinte, tomar banho quente, se você tomar banho quente, não sai na friagem, senão vai abrir os peitos. Ele sempre ouvia isso. Banho quente não sai na friagem. É lenda ou é verdade? Ô Mário, hoje eu acho que nós vamos descobrir que a mãe da gente já mentiu para nós. É mesmo? Grande parte desses mitos, pelo menos na parte que me cabe, na parte técnica, medicamente falando, vamos dizer assim, são mitos. Esse, por exemplo, é um deles. O grande problema é esse impacto de temperatura, de uma temperatura para outra, ele é muito ruim para quem é asmático. Para quem faz reação alérgica a alguma coisa, a asma é um grande fator. Mas quem não é asmático, não há diferença qualquer. Aliás, esses e todos os outros de contraste de temperatura, né? Sair no banho quente e pôr o pé frio no chão. Qual a diferença na vida do sujeito? Nenhuma, só sentir frio. É mesmo? Não faz mal? Não. Para quem tem hiperreatividade brônquica, para quem é asmático, isso pode ser um deflagrador. E as outras pessoas encaram muito, eles chamam de funga-funga. Muda o tempo, eu fico com a sensação de que o nariz está mais cheio de secreção. Isso existe, mas isso não é doença, isso não é gravidade nenhuma. Isso é uma mera adaptação que seu sistema respiratório faz para não ser agredido pelo frio. Então o que ele faz é se proteger produzindo um pouco mais de muco. Entre o sistema respiratório e o ar frio, eu coloco uma camada de muco. Então é mais comum no frio a galera apresentar mesmo que os populares chamam de funga-funga. O nariz fica mais cheinho mesmo. Por que para quem tem asma, de fato é verdade que sair do banho quente e ficar exposto a uma temperatura mais baixa? Não, pode ser. A asma, por exemplo, tem gente que deflagra a asma com atividade física, tem gente que deflagra ela com alimentação. Então a asma é um mecanismo alérgico. Você reage a alguma coisa fazendo a crise de asma. E nos casos dos indivíduos que reagem ao frio, o frio pode não ser benéfico. Mas existe gravidade nisso? Não. Assim, fulano de tal tem asma e toda vez que ele sai no frio, ele vai parar no pronto-socorro entubado. Não existe isso também. Mas pode acrescentar uma crise a mais na sua vida, não cuidar desse intervalo de temperatura tão grande. Então, para quem tem asmático, só para não dizer que as mães mentiam, não é muito recomendável. Tá bom. Não é? Mas assim, para quem não tem asma, não tem problema nenhum tomar banho quente. A minha mãe falava, eu não sou asmático. A minha mãe mentiu, por exemplo. Não, calma, não vai levar esse trauma para a vida toda. Mas foi só ela, só essa mentira. Só essa. Então, gente, é lenda, não tem problema nenhum. Tomar banho quente e pegar a temperatura mais baixa. O negócio da água gelada quando acaba de fazer atividade física. Então o cara tá suado, põe água gelada na nuca. Tem gente que fala que desmaia, tem gente que fala que tem mal súbito. Não tem, muito pelo contrário, né? Não só faz bem, porque resfria seu corpo desse suor. O que é o suor? Suor nada mais é do que produzir água para fora do corpo, para quando o vento bater e evaporar, tirar calor do seu corpo. É um mecanismo de proteção contra o calor. Você está ajudando esse mecanismo de proteção quando você coloca água gelada na nuca. Então não tem mal súbito, nada demais acontece. Muito pelo contrário, o atleta agora está treinando e depois do treino entra naquela banheira de gelo. Isso, então fica tranquilo aí que faz bem à saúde. Por que eles entram na banheira de gelo? Tem a ver com recuperação muscular.
Quanto menos eu deixo o músculo ser muito vascularizado pós-treino, isso pode ser benéfico ao seu músculo. A recuperação é um pouco maior, o trauma é menor. Eu não entendi nada, doutor, mas assim, ele acabou de treinar. Eu já Isso. vou voltar para outros mitos. Mas é muito comum a gente acompanhar isso hoje. O atleta acabou o treino, um tenista, por exemplo, ele mergulha numa banheira de gelo, o A corpo inteiro. vasoconstrição que vai acontecer, ou seja, os vasos do cara vão fechar ao invés de abrir. Vai passar menos sangue entre os Isso, músculos. quando ele está lá na atividade física, aquele músculo está lotado de vaso grande, cheio de vascularização. Quando ele entra, esse impacto reduz trauma, aumenta a performance. A recuperação ela é mais curta, eu demoro menos tempo para ter um músculo saudável de novo. Essa é a ideia daquilo ali. Pra gente assim que é amador e ouviu essa história, agora deu uma corridinha na praia, jogou uma pelada no fim de semana, vou entrar na banheira de Não, gelo. faz isso não, faz isso não, porque esse impacto do vaso fechar muito rápido, um vaso estava muito aberto, é um impacto que tem repercussão até para o seu coração. Então, antes de mais nada, avaliação física e avaliação cardiológica para saber se você é um cara desse tanto. E outra coisa, melhora a performance no cara que já tem uma performance muito boa. Essa é a cereja do bolo. Não adianta um cara de 100 kg que está começando a correr na praia hoje achar que vai melhorar a performance porque está deitando no gelo. Doutor, sempre que a gente passeava com a família e almoçava, tinha uma piscina perto, as mães falavam, acabou de almoçar, barriga cheia, não mergulha na piscina que você vai morrer. Esse é verdade. É verdade? É verdade, é um perigo. O que acontece? É mesmo? É, Ai, meu para Deus. algumas determinadas. E não é só isso não, qualquer atividade física, não é só piscina, não tem relação com a água, tem a relação com a atividade física, inclusive, por exemplo, com a atividade sexual, dependendo da animação do momento. É o seguinte, toda vez que você come, o seu cérebro entende que quem precisa de fluxo de sangue naquele momento é seu estômago e intestino, afinal de contas é quem está trabalhando naquele momento, certo? Então ele desloca grande parte do fluxo de sangue que seu coração manda para frente, ele desloca para essas regiões. Aí você, desapercebido, vai fazer, além do fluxo de sangue estar destinado ao trato gastrointestinal para fazer as absorções, quebrar as moléculas e levar o bolo alimentar para frente, você resolve dividir a atenção do seu coração com a outra parte, que é a parte muscular. Isso pode não ser benéfico. Então, Isso pode, a gente chama isso, o povo chama de colapso. É a tal da má digestão a ponto do cara não conseguir fazer atividade física normalmente. E aí, como ele não tem fluxo de sangue completamente disposto para a atividade física, o músculo rende menos. Isso pode ser um perigo na hora dele estar na piscina ou estar dentro do mar, por exemplo. Sem contar que aumenta a chance dele vomitar, aumentando a chance do vômito, aumenta a chance dele broncoaspirar, né, que é aspirar o conteúdo que ele está vomitando. Então, o mal-estar gástrico no meio do mar, por exemplo, agitado, pode ocasionar pânico e blá blá blá. Então, essa parte é verdade, não é para brincar com isso aí não. Então é verdade, assim, depois do almoço... Não é nem para todo mundo, nem para todo almoço, nem para toda criança, nem para toda atividade, mas vamos levar para o extremo. 2,5 kg de churrasco, e o cara tomou todas as canas possíveis e ele foi para dentro do mar, e o mar agitado onde não dá pé. Tá entendendo? Nós estamos falando de situações extremas, mas que são correlatas. Mas criança em piscina também, assim, acabou de almoçar... Criança em piscina também não é uma boa, não. Espera pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora e meia, duas, aí pode... Aí libera para fica à atividade vontade, física. A gente tá falando de atividade física também, e banana evita cãibra. Lembra disso que o Guga comia muita banana nos jogos? De certa forma é verdade, mas a cãibra, um dos mecanismos da cãibra é potássio a menos do que deve. E a banana ela é danada, rica em potássio. Banana é alimento verde, é rico em potássio. Então a ideia que todo mundo falava antigamente é comer uma banana antes. Isso é muito comum em quem pega onda, que acorda de manhã cedo e o cara vai direto para a praia sem comer nada, ele vai comendo uma banana. Qual é a intenção? Sair do jejum e se rechear de potássio um pouquinho mais, porque diminui a chance. Mas é sine qua non, assim, eu comi banana não vou ter? Não, mas diminui muito a chance. Não está errado não. Pegando o gancho, o que é cãibra? O que acontece no nosso organismo quando a gente tem uma cãibra? Porque dói um músculo, né? Estica. Cãibra é uma contração involuntária que seu músculo faz e ela é incessante. Ela não vai parar. Você vai ter cãibra. Tem gente que morre afogado por cãibra, para você ter ideia. Uma determinada musculatura do seu corpo resolve, por N motivos, inclusive potássio baixo, por exemplo, resolver contrair. E essa contração, ela não é comandada por você. Você não consegue ganhar dessa contração. E ela pode ser incessante. Ela pode contrair, não parar de contrair. Ficar, sei lá, 3, 4, 5, 10 minutos contraindo. Como ela é involuntária e incessante, se for uma cãibra de 2 músculos que você tem fininho, ótimo. E se for uma cãibra de um grupo muscular grande, como, por exemplo, posterior de coxa, anterior de coxa, abdômen, cãibra em pescoço, isso pode levar a repercussões sérias.
principalmente se você estiver num ambiente inóspito aí, né? Tá no meio do mar agitado, tá no meio da piscina, acabou de estar no meio na Amazônia, aí pode não te fazer bem. Mas a cãibra é uma fadiga assim do músculo, em excesso. É uma contração do músculo. Mas devido a uma fadiga? Porque pode ser, inclusive, por fadiga. Pode por ser. fadiga? Mas por que dá cãibra? Tem vários mecanismos. É um distúrbio que você tem, é um desequilíbrio iônico que a gente chama. Os íons que eram para estar do lado de fora não estão tanto. E você faz uma descarga elétrica em cima do músculo e essa descarga elétrica é muito ruim porque ela é incessante, ela é prolongada, contrai de verdade, não é uma contraçãozinha boba. Tem um monte de pergunta para o senhor, doutor. A cãibra na madrugada, eu ia perguntar. Eu, quando mais novo, já acordei com cãibra no meio da noite ali, no meio do sono. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar a cãibra é você alongar aquele músculo que está contraindo. Isso melhora a cãibra. Mas a péssima notícia é que não quer dizer que você não vai ter de novo. Então, se isso está recorrente, tem que procurar um especialista, tem que procurar um médico para ele te falar o que está te faltando. Está te faltando vitamina, está te faltando alimentação, está te faltando atividade física, está te faltando alongamento, está te faltando reeducação de como fazer atividade física. Isso tudo pode ser trabalhado para diminuir. Acontecia quando eu fazia natação. E era sempre na panturrilha. Não sei se isso tem relação. Isso aí, a minha é a mesma coisa. A panturrilha é o local mais comum de cãibra, mas não quer dizer que dá só nela. Tem cãibra de diafragma, para você ter ideia. Então, existe essa possibilidade. E outra coisa, quem tem filho que está falando que tem cãibra, acredita, porque cãibra é um negócio que você às vezes não consegue ver. Dependendo de onde o músculo está, se ele for um músculo muito profundo, você não consegue enxergar. Então, a criança está queixando e dói, é verdade aquilo. O senhor vai falando e vão surgindo outras lendas, mas tem tanta pergunta aqui, mas rapidinho, o senhor falou da panturrilha, da cãibra. E eu já ouvi muita gente falar assim, a panturrilha é o segundo coração. Tem que cuidar da panturrilha porque é o segundo coração. É lenda ou é verdade? É verdade absoluta. É assim, gravidade, né? A gravidade agindo com cara de pé, ela favorece que seu sangue, quando sai do coração, ela vá para o pé. Ela não favorece que vá para a cabeça, justo? É uma coluna d'água, é a mesma coisa. Para que esse sangue retorne, você tem dois coadjuvantes aí. Você tem três ajudas. A primeira é que na hora que o sangue bate, na hora que o coração bate e joga o sangue para frente, esse sangue que está chegando nos vasos, ele empurra o outro. E esse sangue tende a voltar. O segundo é que a gente tem um sistema de válvula na veia. A veia é o vaso responsável por trazer o sangue de todos os lugares onde ele foi usado de volta ao coração. E esse sistema de válvula permite com que o sangue suba, por exemplo, da panturrilha até o joelho e não desça do joelho à panturrilha. A válvula segura o sangue onde ele foi. Então é como se ele subisse por escadas, é mais ou menos isso. Para te ajudar nesse impulsionamento, você precisa da contração mais baixa possível. E o músculo mais baixo que você tem hoje é a panturrilha. É um músculo volumoso, onde passam veias aí calibrosas, perto de um dedo mindinho mais ou menos de calibre. E na hora que ela contrai, ela joga para cima aquele sangue e ele não volta pelo sistema de válvula. Então é como se fosse um coração mesmo. Eu contraio a panturrilha, melhora para mim, e depois quando eu relaxo ela não vai voltar. Por isso, Mário, que a gente fala, por exemplo, para quem tem insuficiência cardíaca, para quem tem insuficiência venosa, que ficar de pé é um perigo. Ou o cara anda enquanto está de pé, ou ele coloca a perna na altura da pelve. O que a gente está falando para ele? Tira a ação da gravidade fazendo favor. Ou você tira a ação da gravidade andando e fazendo a panturrilha me ajudar, ou você tira a ação da gravidade colocando o seu pé na mesma altura da sua pelve, da sua bacia. Então, se eu sentir que alguém está infartando, o senhor já disse pra gente quais são as características da dor de um infarto, ou tendo algum problema cardiovascular, é melhor falar deita a pessoa? Não necessariamente, porque em alguns momentos, em falência do músculo do coração, por exemplo, se você deita esse indivíduo, sobra sangue no pulmão e ele vai ter muita falta de ar. Então, nessas ocasiões de doença do coração, pronto-socorro, deixa o médico falar para você o que é. Vamos lá, doutor, tem tanta pergunta para o senhor. Primeiro, tem pessoas confirmando o que o senhor disse. Erickson, boa tarde, eu só tomo banho quente e não tenho problema de saúde referente a isso, tipo friagem. O doutor já disse, essa história de banho quente, sair no frio, vai passar mal, é lenda, não é verdade. Exceção feita a quem tem asma e é bom ter algum cuidado. Márcia, boa tarde, é isso mesmo. O primo do meu pai morreu assim, comeu e foi nadar. Ele estava em Colatina. O doutor disse, essa é verdade, isso que a mãe dizia. Pelo menos 1 hora antes de entrar na piscina, depois da refeição, assim, antes de entrar no mar. Doutor Henrique já explicou aqui. E agora tem um monte de pergunta, doutor. Suzana gostou quando eu falei, não entendi nada, doutor. Acho que ela não entendeu junto comigo. E agora entendemos junto, né, Suzana? Deixa eu ver aqui mais mensagens para o senhor. Tem áudio agora. Olha, minha mãe, quando a gente era pequeno,
ela dava sal amargo, ela chamava de salamoníaco. E ela disse que era para afinar o sangue. E ela sempre tomou e nós sempre tomamos lá no interior. E aí, isso afina o sangue mesmo ou é conversa fiada? Mas a minha mãe ensinou assim, isso pra nós. Obrigado, amigo. Você sabe o que é isso, doutor? Salamonico? Que é... Não sei, mas assim, ó, se foi sal, não tem qualquer lógica de ser essa história de afinar o sangue. Ó, é assim, inhame, que o povo fala que afina sangue, também não afina sangue. Então é assim, o que todos nós chamamos de afinar o sangue é quando a gente deixa o sangue incapaz de coagular, certo? Incapaz, é por isso que você sangra um pouco mais. Por exemplo, para quem usa usa anticoagulante, favorece. Hoje em dia não tem, tô falando assim, né? Vegetalmente falando, não tem um vegetal, algo que você coma que tem essa potência de deixar você anticoagulado ou antiplaquetado. Tanto é verdade que uma das indústrias que mais vendem remédio hoje no mundo é exatamente essas duas, porque não se tem hoje notícia de qualquer coisa que você faça ingestão de alimento ou de mineral que te ajude. Então, não é verdade que afina o sangue. Vamos lá, tentando atender o máximo de ouvintes. Deusimara, tá bom, não pode fazer esforço físico depois da refeição. Entendi por quê, o sangue vai para o estômago e tudo mais. Mas banho quente pode? Banho de chuveiro? Não é esforço. Pode, povo, isso é outra coisa. Não pode tomar banho depois de comer, espera. Não pode tomar banho quente depois de comer alguma coisa. Não, isso não tem grandes problemas. Tem que ser o banho, só o banho, né? Sozinho, sem mais outras coisas. Entendemos. Só o banho, só o banho. Se não junta o fato da atividade física mais o calor do banho, aí a gente volta à questão de ser, é temerário sim, não é brincadeira não. Entendi. Então depois da refeição, gente, só a digestão. Banho gelado sozinho de 5 minutos. Pronto. Álvaro, é verdade que o sono depois do almoço faz mal? Meia hora? Isso também se falava muito, né? Não, logo depois do almoço não dorme não, mas tem gente que não aguenta e dá uma dormidinha. Faz mal pros outros, pra mim ia ser uma maravilha essa cesta. Não tem problema nenhum, problema nenhum. Tânia, minha mãe amarrava barbante no dedão pra não ter cãibra. Não, essa história da câimbra do barbante, a história da moeda no umbigo pra quem passa mal no carro, que tem cinetose, esses negócios, esses trem tudo não são verdade não. Não? Soluço, isso eu sempre ouvi. A pessoa tá com soluço, dá um susto. Bem dado. Nem susto, nem beber água do lado ao contrário, nem bocejar, nem ficar 10 minutos sem respirar. Tem gente que fala, não, aí você prende a respiração, fica 13 horas sem respirar. Não brinca não, que vocês vão morrer desse trem, não vão melhorar o soluço. Encostar a língua no céu da boca. Também não tem grandes benefícios. Não. Soluço é uma atividade espasmódica do seu diafragma que do mesmo jeito que veio, vai embora, sem qualquer motivo. Perfeito. Doutor, não bebe... Desculpa, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Sim. Algumas doenças gastrointestinais, como por exemplo o refluxo, podem dar soluço exacerbado. O cara pode ser um sofredor de soluço. Mas aí quem está passando por isso não aguenta ficar em casa com soluço todo santo dia, 4 horas de soluço. Então esse cara eu tenho certeza que ele procura o médico. Você que tem esporadicamente, respira fundo. Respira fundo. Respira fundo no sentido de se acalme. Não é que é terapia respirar fundo, entendeu? Sim, respira fundo, mas às vezes demora a passar o soluço. Demora, mas mas aí se começar a ficar muito frequente, precisa procurar um médico, porque pode ser alteração gastrointestinal. Então dá susto que o soluço passa, também é lenda. Não tem um artigo científico mostrando assim, 100 mil avaliados com soluço, quando eu dei susto, o que aconteceu? Não tem isso hoje, infelizmente. Meu filho, não toma gelado que vai dar problema de garganta. Não pode tomar gelado, sai de dentro da geladeira de preferência. Minha mãe mentiu. É o seguinte, é ao contrário. Por exemplo, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, quando você chega com sintomas de amidalite, no pronto-socorro o cara te dá um picolé, um chup-chup. Isso é comum lá. Do mesmo jeito que você está com a garganta inflamada. Amidalite é garganta inflamada. Isso é comum. Não é só lá não. Em alguns locais do mundo já desmistificaram isso a ponto de entender que é benéfico. É claro que tudo na vida é com parcimônia, né, Mário? Então eu preciso muito que o ouvinte também tenha a responsabilidade de escutar o que eu estou dizendo. É o seguinte... Quando você machuca o joelho, uma das terapias que fazem é colocar gelo em cima do joelho. Qual é a intenção do gelo naquela hora? É diminuir o fluxo de sangue. Porque na hora que você machuca o joelho, os vasos do sangue abrem todos para levar o máximo de sangue para lá possível, porque são as células protetoras. Porque entende-se que teve uma lesão lá dentro, certo? Isso é um mecanismo de defesa do corpo. A mesma coisa na amidalite. Quando você tem amidalite, quando você tem uma traqueite, qualquer coisa it nesse trem, vai abrir os vasos daquela região para levar o máximo de sangue possível para proteger.
Nessa hora fica mais edemaciado, mais inchado, você fica mais vermelho, mais com dor, certo? Então, o reflexo de eu estar tentando proteger a amígdala daquele cara é muito sintoma. Uma das coisas que a gente faz no joelho é colocar gelo. É a mesma coisa na garganta. Fazer o uso de alimentações mais geladas não está errado de jeito nenhum. Muito pelo contrário, podem trazer benefícios analgésicos, anti-inflamatórios, da presença do mais gelado naquele local onde os vasos estão muito agitados, estão muito abertos. Entendeu? Gente, então é lenda. E não tem problema tomar água gelada, líquido gelado? Não causa pneumonia, não piora a sua situação, nada disso. Muito pelo contrário. Perfeito. Mário, por que quando eu tiro dente ou faço qualquer coisa de dentista, o dentista fala para mim assim, cara, toma gelado. E é o mesmo local. A 3 centímetros depois daquele dente que você arrancou é a amígdala. Quando Qual é a tira o siso, diferença, né? entendeu? De terapia? Nenhuma. Entendi. O gelado é benéfico. Entendi. Não vai tomar 4,5 kg de sorvete e comer 4 pedras de gelo. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que não tem malefício e pode ter benefício. Ainda sobre garganta, as mães sempre diziam, vinagre, bota no copinho, água quente, vinagre e sal. E faz gargarejo, que é batata isso aí pra garganta. Tá bom, esse negócio tem um porquê. Estou invadindo áreas que não são minhas, mas... Se eu quiser, pode responder na outra semana. Não, vamos tentar que eu não vou ser leviano. Ó, Tá. tem um porquê. O salmoura, que eles chamavam, que é essa água mais salgada, ela é muito boa como para higiene. E na boca, você não faz higiene só de dente. Você tem a amígdala, é cheia de cripta, é cheio de locaizinhos, cheio de lojas lá dentro, pequenas lojas. E lá é impossível você limpar. Qual era a sacada de antigamente? Se você fizesse isso com água quente, você ia ter as criptas dilatadas com a chance de entrar uma água lá dentro que higieniza. Então tem uma lógica completa de ser, fazer o uso da salmoura para ajudar a limpar, inclusive durante a amidalite, se você tem maior quantidade de secreção, é uma boa ideia. É uma não boa. É uma má ideia. Vinagre, água e A sal. mãe falou verdade. pra E você. pode ser água gelada. A água gelada, nesse caso, ela não é tão bem-vinda porque o que você quer é abrir a cripta. O que você quer é abrir o máximo possível dos espaços na boca. Isso se faz Então, com água essa é uma boa. quente e não gelada. Doutor, o senhor sabe o que é cachamel? Peraí. Sei não. Chefe, por favor, cachamel. Cachamel, cachaça, mel e limão. O que dizem? É ótimo pra gripe. Mas é Começou a ótimo ficar gripado, cachamel. Claro, caso esquece que ele tá gripado, é uma maravilha. Mas não cura nada de gripe. É o seguinte, o mel por si só, o mel tem propriedades quase que medicinais aí, é verdade. Mel? Além de uma grande quantidade de vitamina, a quantidade de açúcar que ele dá é muito boa para quem está passando um perrengue qualquer. O cara, quando você está doente, você fica inapto a comer. Você não quer comer tanto, fica anoréxico, certo? E aí o mel vem suplantar isso tudo, ele vem ajudar porque a quantidade de açúcar é grande. Mas se você misturar mel e cachaça, nós estamos falando de outra coisa, que é fazer o sujeito perder a sensação de que ele está gripado. Perder não só porque o corpo dele fica mais agitado, como perder porque a cabeça dele não lembra que ele está gripado, dependendo do nível de cachamel que ele tomar. Então não cura nada de gripe, não cachaça. cura. E com outra limão, coisa, né? nada cura gripe, Mário. Ponto. Toda gripe, todo resfriado, toda gripe e a maioria das diarreias que o sujeito tem na vida, nós estamos falando de 90%, é causado por vírus. E vírus, Mário, não existe antiviral. Nós vimos isso na pandemia, o inferno para tratar vírus. Vírus é assim, ó, encostou em você, de 3 a 7, até 3 a 10 dias, sofrerás com o vírus. Ponto final. Quem vai resolver o seu problema do vírus é você, com a sua imunidade. Então você tem que esperar esse contato acontecer, seu corpo reagir e você começar a melhorar. Quem está me escutando aí sabe disso. Resfriado e gripe é assim. Terceiro dia horrível, quinto dia um pouco melhor, sétimo dia quase que eu não lembro que eu fiquei doente, 10 dias eu estou jogando bola. Isso é doença viral, não existe tratamento para isso. O que existe é você tentar diminuir os períodos e o tanto que você está sentindo alguma coisa. Então, eu estou com muita dor de garganta nessa gripe. Tá bom, toma um analgésico, é um remédio para dor e ele vai diminuir a dor na garganta. Entendi. Mas eu não tenho uma terapia específica igual eu tenho quando é bactéria. Quando eu tenho que é bactéria, eu uso um antibiótico. O antibiótico não serve para essas situações de vírus, só serve para bactéria. Ótima explicação. Ó, cachamel, pode falar pro seu pai, tá? Beleza. Sai fora, pai do chefe aí, cachamel cura gripe, não é verdade. Esperar 1 hora antes de fazer atividade física depois das refeições é verdade. Mas, não cura a gripe, mas pode fazer bem. Também deixa o pai do menino tomar Muito um cachamel, negócio. muito cachamel. Vinagre, água e sal pode ser legal para caso de amidalite, inflamação de garganta. Gelado não dá pneumonia, nem dá infecção de garganta, nada tomar água gelada, nada disso. Banho quente, sair no quente pro frio também é lenda, não faz mal nenhum. Doutor Marcos, doutor, e o Viagra, o azulzinho,
E faz mal mesmo, pode morrer se tomar um Viagra do coração. Qual é a lenda, qual é a verdade em relação ao Viagra? Pode morrer. Pode? Pode morrer. Ô, Marco, é o seguinte, Marco, presta atenção. Calma, doutor, explica isso direito. Não, vou explicar direito. Primeiro que assim, ela é uma medicação de uso exclusivamente para quem tem um certo tipo de impotência, não é para todos os tipos de impotência. Então passa por aí, porque às vezes você está usando uma medicação achando que você tem aquele tipo e você não tem, você está aumentando seu risco sem aumentar seu benefício. O efeito é psicológico, por exemplo, tem gente, isso é relato real, tem gente que precisa ter o Viagra no bolso. Se ele tiver o Viagra no bolso, ele funciona bem. Se ele não tiver? Então é psicológico, o problema do cara não é usar o Viagra ou não, certo? A segunda coisa é o seguinte, o Viagra, para você ter ideia, ele faz parte do arsenal de terapia minha da cardiologia quando o cara tem um problema no coração, que o lado direito do coração dele está ruim. Porque ele é capaz de diminuir o esforço desse coração. Se ele age no coração do cara, não é qualquer coração que aguenta o Viagra, certo? Eu passei com isso com um membro da minha família, de muito próximo, assim, que estava usando e estava tendo hipotensões dentro de casa, pressão muito baixa. E desmaiava de ter a pressão de 8/5. Vamos ter que deixar o Viagra para semana que vem. Desculpa bem, mas não é para usar toda hora nem para qualquer pessoa, tem que ser prescrito pelo médico. Porque tem os estimulantes femininos também. Não tinha Viagra feminino? Ou não? Não, até agora sem Não, invenções. gente, não teve essa história? Não, né? Eu surtei. Vendendo na Bom, farmácia. tá na hora de ter. Eu sei uma coisa que o senhor não sabe, queria contar. Eu acho que o senhor não sabe. Dá tempo, Murilo? Dá não, né? Por que a gente tem frio na barriga quando tá com medo? O senhor sabe, né? Não sei não. Não sabe mesmo? Sei não, sei não. Agora eu vou arrasar. Por que, doutor? Quando a gente tem medo, o corpo joga o sangue para a perna, para a gente poder correr mais rápido, fixar ou dar um chute a alguém. Fantástico. Então o sangue sai do estômago, vai para a perna, dá o frio na barriga. Acertei? Consultório com Mário Bonella. Acertei essa? Fantástico. Eu não sei não, mas a explicação Eu é vi ótima. no documentário da Netflix, Não, eu o já Corpo acertei. Humano. A explicação teórica é perfeita. Tem um documentário O Corpo Humano, eu vi, guardei e falei, vou falar isso pro doutor Henrique. Então é isso. Duvido que ele sabe isso. Doutor, eu tô Humilhou. brincando com o senhor, mas é verdade. Eu vi isso no... Não, a explicação é plausível, super plausível. É verossímil, mas o senhor vai checar se é isso mesmo. Não, mas deve ser.